Desde tempos imemoriais, a humanidade relata encontros e experiências com seres misteriosos, entidades que parecem existir em uma dimensão paralela ou em algum plano que foge aos nossos sentidos comuns. Em relatos de diversas culturas, essas entidades são descritas ora como protetoras, ora como observadoras indiferentes e, por vezes, como predadoras. Embora frequentemente tratadas como mitologia ou folclore, essas narrativas contêm um enigma que continua a fascinar estudiosos e exploradores do desconhecido. Ao longo da história, muitas pessoas acreditaram que esses seres influenciam de maneira sutil o curso da humanidade, seja inspirando conhecimento, seja provocando medo e controle. Este tema reaparece em diferentes épocas, especialmente quando sociedades se confrontam com questões profundas sobre o propósito e a origem da vida humana. Esses seres enigmáticos, que visitam nosso mundo em lendas e histórias, desempenham um papel peculiar no tecido de nossa história. Sua influência transcende a superstição, tocando o âmago do que significa ser humano e nossa posição no cosmos. Esses seres, denominados de diferentes maneiras dependendo da cultura, já foram vistos como figuras divinas, anjos, demônios e, na era moderna, até extraterrestres. Sua presença parece seguir um padrão recorrente, mostram interesse em nossa evolução ou em alguns aspectos dela, e às vezes intervém de formas que vão desde o sutil ao dramático. Nas escrituras, esses seres também aparecem em papéis ambíguos, ora como protetores de certas pessoas, ora como entidades que impõem provas duras à humanidade. Alguns estudiosos, a partir de suas pesquisas, começaram a se questionar se o que chamamos de deuses ou anjos nos textos antigos são, na verdade, interpretações de interações com esses seres misteriosos. Cada cultura, de alguma forma, transmite a noção de que a humanidade é observada ou influenciada por seres invisíveis há muito tempo, levantando questões fundamentais sobre o livre-arbítrio humano e a natureza de nossa relação com esses observadores invisíveis. Hoje em dia, vemos a fascinação por esses seres refletida na literatura, no cinema e nas teorias modernas de conspiração, o que nos faz pensar se nossas crenças sobre extraterrestres e outras inteligências são uma continuação dessas antigas histórias. Qual o papel dessas figuras em nossas vidas? Do ponto de vista espiritual, alguns acreditam que esses seres nos auxiliam em nosso crescimento, nos guiam em direção à verdade ou nos protegem de ameaças maiores. Entretanto, há também muitos relatos de encontros que terminam em medo, confusão ou até perda, colocando suas intenções em dúvida. Essa dualidade, entre guia e ameaça, faz com que a presença desses seres na história humana esteja envolta em mistério e controvérsia. A religião e a espiritualidade, ao falar de anjos e demônios, também abordam essa dualidade, representando um bem e um mal quase incompreensíveis que muitas vezes regem nossas ações e desejos. Neste contexto, algumas pessoas sentem uma conexão espiritual profunda com esses seres, como se fossem guardiões invisíveis ou companheiros em nossa evolução. Em outros casos, contudo, são vistos como uma ameaça, algo a ser temido e evitado. Essas reações nos fazem pensar em como esses relatos estão entrelaçados com nossas próprias crenças e temores como humanidade. Há quem acredite que essas histórias refletem nossos medos internos e desejos de algo superior que nos guie. Assim, na medida em que evoluímos, esses seres também mudam seu papel em nossas vidas, sendo vistos não apenas como mitos ou superstições, mas como uma possível inteligência distinta que habita o mesmo mundo que nós. É possível que, com o avanço da ciência e da tecnologia, estejamos mais próximos de descobrir a verdade por trás desses relatos. Robert Kirk, um pesquisador incansável, abordou essas questões em uma época em que a sociedade era muito mais rígida e cética em relação a essas ideias. Apesar dos riscos, sua curiosidade e compromisso o levaram a explorar territórios perigosos, desafiando as crenças de sua época e documentando suas descobertas de uma maneira que ressoa até hoje. A questão de saber se esses seres são realmente bons, maus ou neutros permanece sem resposta até os dias atuais. Talvez nunca saibamos com certeza suas intenções, mas a pesquisa de Kirk e a de outros que seguiram seus passos nos convidam a explorar essas possibilidades. Atualmente, o interesse por espiritualidade e energia volta a abrir essa porta ao desconhecido, onde conceitos antigos e modernos se encontram e se entrelaçam. Enfrentar a possibilidade de que seres coexistam conosco nos leva a questionar se realmente estamos sozinhos ou se, de alguma forma, sempre fomos acompanhados. Robert Kirk foi uma figura pioneira no estudo do paranormal e do sobrenatural. Nascido em uma época em que o ceticismo sobre esses temas estava no auge, Kirk, no entanto, dedicou grande parte de sua vida a documentar relatos sobre encontros com seres não humanos. Apesar de sua formação religiosa e respeito pelas tradições,
ele não limitou sua compreensão à interpretação estrita das Escrituras. Ele acreditava que as experiências sobrenaturais, comuns em sua comunidade, tinham uma base real e mereciam ser estudadas de forma objetiva. Esse enfoque aberto permitiu-lhe compilar uma grande quantidade de testemunhos de pessoas que afirmavam ter visto ou interagido com esses seres. Em seus escritos, Kirk transmitiu não apenas profundo respeito por suas fontes, mas também uma curiosidade insaciável por descobrir a verdade por trás desses relatos. Ele foi um dos primeiros a tentar uma perspectiva mais científica sobre fenômenos sobrenaturais. Kirk estava ciente dos riscos que corria ao desafiar as crenças estabelecidas de sua época. Suas pesquisas incluíam não apenas seres não humanos, mas também fenômenos psíquicos como clarividência e precognição, aspectos que hoje chamamos de segunda visão. Para ele, essas habilidades não eram sinais de bruxaria ou superstição, mas uma conexão com uma realidade que a maioria das pessoas não conseguia perceber. Os relatos que ele coletava pareciam indicar que certas pessoas eram capazes de ver e comunicar-se com seres de outra dimensão. Essa visão ampla e pouco convencional para sua época rendeu-lhe tanto admiradores quanto detratores. Enquanto alguns apreciavam sua coragem, outros consideravam suas ideias perigosas ou até hereges. Apesar das críticas, Kirk manteve-se fiel à sua vocação, deixando um legado que ainda hoje nos permite nos aproximar do enigma desses seres com mente aberta e crítica. A obra de Kirk não apenas reflete seu amor pelo conhecimento, mas também uma empatia profunda pelas pessoas de sua comunidade. Ele ouvia atentamente suas histórias, respeitando a veracidade de suas experiências e oferecendo uma perspectiva que validava suas vivências. Muitos de seus contemporâneos tratavam esses relatos com ceticismo, minimizando as experiências das pessoas como superstição ou ignorância. No entanto, Kirk acreditava que essas histórias tinham valor inestimável e continham pistas sobre uma realidade invisível. Seu método de pesquisa, que hoje consideraríamos qualitativo, foi revolucionário em sua época, pois considerava os testemunhos orais como evidências valiosas. Essa conexão próxima com as pessoas e seu respeito pelas experiências pessoais permitiram-lhe construir uma base sólida de relatos que ainda intrigam pesquisadores e curiosos sobre o oculto. Além de suas investigações sobre fenômenos paranormais, Kirk foi um renomado teólogo e linguista. Dedicou boa parte de sua vida à tradução da Bíblia para o gaélico escocês, um projeto que visava tornar as escrituras acessíveis à sua comunidade. Esse trabalho refletia seu compromisso tanto com sua fé quanto com sua comunidade, ganhando-lhe grande respeito entre seus contemporâneos. Entretanto, seu interesse pelo sobrenatural e seu estilo de tradução mais literal colocaram-no em uma posição ambígua perante a Igreja. Enquanto alguns membros da comunidade religiosa admiravam sua dedicação às traduções, outros desconfiavam de suas crenças sobre o sobrenatural. Esse dualismo em sua vida reflete o conflito que muitas vezes existe entre a fé tradicional e a busca por conhecimento, um tema que ainda é relevante em nossos dias. Kirk foi pioneiro no estudo comparativo de mitologias e folclore. Sua obra, A Sociedade Secreta, Elfos, Faunos e Fadas, explora como relatos sobre seres sobrenaturais não são exclusivos da Escócia, mas aparecem em muitas culturas com diferentes nomes e representações. Esse enfoque comparativo era incomum em sua época e mostra como Kirk via o folclore como uma fonte valiosa de informação sobre a natureza humana e a espiritualidade. Ao estudar histórias de culturas distantes, como as tradições celtas e africanas, Kirk pôde observar padrões semelhantes em relatos de abdução, visões e encontros com seres não humanos. Essa perspectiva ampla permitiu-lhe identificar paralelismos que sugerem uma experiência universal, algo que muitos estudiosos modernos de mitologia e psicologia profunda consideram um indício de um inconsciente coletivo. Nesse sentido, Kirk foi um precursor das ideias que Carl Jung mais tarde formularia sobre arquétipos e o inconsciente. Seu legado deixou uma marca na cultura moderna e no estudo do paranormal. Seu livro, publicado por Sir Walter Scott muitos anos após sua morte, é um testemunho de seu compromisso com a verdade e sua paixão por entender o desconhecido. Graças a Kirk, temos acesso a uma valiosa coleção de relatos e teorias que nos permitem nos aproximar dos mistérios de nossa existência com uma perspectiva crítica e inquisitiva. Ele plantou a semente para uma tradição de investigação sobre o paranormal que ainda está viva hoje. Sua coragem ao desafiar os preconceitos de sua época e sua capacidade de ouvir e respeitar as experiências das pessoas nos deixam uma lição que ainda é relevante em nossa era. Conforme avançamos na exploração desses temas, o legado de Kirk nos lembra que não devemos temer o desconhecido,
mas enfrentá-lo com mente aberta e espírito curioso. Um dos aspectos mais sombrios e perturbadores dos relatos documentados por Robert Kirk envolve a ideia de que certos seres não humanos não apenas observam os humanos, mas se alimentam deles. Esses relatos falam de entidades que extraem certas substâncias químicas dos corpos humanos, geralmente do sangue ou de órgãos específicos. Segundo alguns testemunhos, esses seres podem gerar um medo intenso em suas vítimas, o que parece influenciar o tipo e a qualidade da substância extraída. Kirk foi um dos primeiros a registrar esses episódios com a seriedade de um pesquisador, sem zombar ou julgar as experiências daqueles que relatavam ter sido vítimas dessas entidades predadoras. Esse tipo de história persiste até hoje, com muitos relatos modernos que descrevem encontros semelhantes. Em um nível profundo, esses relatos evocam nossos medos humanos mais primitivos e despertam perguntas sobre a verdadeira natureza dessas entidades e suas motivações. Kirk, ao analisar esses relatos, observou uma inquietante coerência nas descrições desses encontros. As vítimas frequentemente descreviam uma sensação de perda de energia após o encontro, como se algo tivesse sido extraído de seu interior. Em muitos casos, o esgotamento físico e mental era tão profundo que levava dias ou semanas para se recuperarem. As pessoas envolvidas nesses relatos descrevem, às vezes, esses seres como figuras ambíguas, de aparência humanoide, mas sem expressão emocional alguma. A indiferença que demonstram em relação à dor ou ao medo de suas vítimas foi interpretada por alguns como um sinal de sua verdadeira natureza predadora. Com sua visão empática, Kirk evitava dar uma interpretação moralista a esses encontros e preferia registrar os testemunhos tal como eram apresentados, permitindo que os leitores tirassem suas próprias conclusões. Para ele, o mais importante era que essas experiências fossem ouvidas e analisadas com respeito. A ideia de entidades que se alimentam de humanos tem paralelos em várias culturas. Na mitologia grega, por exemplo, mencionam-se as moiras e as deidades que influenciavam o destino humano, muitas vezes afetando sua vida e morte sem mostrar compaixão. Culturas africanas e ameríndias também contêm relatos de espíritos e entidades que absorvem a energia dos vivos, de maneiras que frequentemente resultam fatais. Esse tema aparece em histórias modernas de supostas abduções alienígenas, nas quais as vítimas descrevem uma experiência física e psicológica extremamente invasiva. Embora tenha vivido em uma época anterior à ciência moderna, Kirk observou que esses relatos de extração de substâncias eram descritos de uma maneira que sugeria um conhecimento específico do corpo humano. Para ele, isso era uma indicação de que as entidades descritas tinham um interesse especial em certas áreas físicas ou emocionais de suas vítimas. Embora não houvesse uma explicação científica no século XVII para esses fenômenos, Kirk relacionava as histórias com as experiências de desgaste físico e emocional relatadas em encontros com seres da segunda visão. As pessoas com esse dom eram frequentemente capazes de perceber além do óbvio, mas, como resultado, também se tornavam mais vulneráveis a influências externas. Essa conexão entre a segunda visão e o desgaste energético em encontros sobrenaturais torna-se um tema central nas investigações de Kirk. Tal como hoje, a comunidade científica de sua época duvidava dessas experiências, mas Kirk acreditava que esses relatos guardavam pistas sobre um conhecimento perdido, uma verdade que reside nas profundezas do folclore e da espiritualidade humana. Sua postura aberta e inquisitiva levava-o a explorar essas conexões com uma coragem que, mesmo em nosso tempo, continua a ser inspiradora. Esse tipo de relato evoluiu nas últimas décadas, adaptando-se aos conceitos e temores atuais. Enquanto na época de Kirk esses seres eram considerados elfos ou espíritos, hoje em dia muitas pessoas interpretam essas experiências como encontros com extraterrestres. A ideia de seres que extraem energia ou substâncias vitais continua viva em nossa cultura, desde teorias de conspiração até o mundo da ficção científica. Esses paralelismos nos levam a questionar se estamos diante de uma série de experiências que acompanham a humanidade desde tempos remotos, ou se tratam de fenômenos psicológicos influenciados pelo contexto cultural. No entanto, Kirk foi cuidadoso em não categorizar rigidamente essas experiências. Ele via essas histórias como algo digno de estudo, um fenômeno que, embora desconhecido, merece nossa atenção e respeito. Ao explorar esses temas, Kirk nos convida a enfrentar nossos medos mais profundos e a examinar a possibilidade de que existam forças no universo que não compreendemos. A ideia de seres que se alimentam de humanos desperta uma série de emoções que vão do medo à fascinação. É possível que essas histórias reflitam nossos próprios temores sobre a vulnerabilidade da vida humana e sobre a existência de seres superiores que não necessariamente têm um interesse positivo em nós. Através de suas investigações,
Kirk levanta questões que continuam a ressoar na humanidade. Qual é o propósito desses seres? O que realmente buscam ao interagir conosco? No final, sua obra nos convida a manter a mente aberta e a não temer o desconhecido, mas a buscar compreendê-lo. Uma das habilidades mais surpreendentes atribuídas a esses seres é sua capacidade de manipular a percepção humana. Kirk documentou vários casos em que as pessoas afirmavam que essas entidades podiam mudar de forma e manipular os sentidos de quem as encontrava. Esse tipo de experiência era caracterizado por uma sensação de irrealidade, como se a vítima estivesse presa em uma espécie de transe. As pessoas descreviam como essas entidades assumiam formas familiares, muitas vezes de amigos ou familiares, para conquistar sua confiança. No entanto, ao descobrirem sua verdadeira natureza, as vítimas experimentavam um medo intenso e uma confusão profunda. Essa habilidade para alterar a percepção é semelhante aos relatos de outras culturas, onde se diz que espíritos ou seres sobrenaturais podem assumir qualquer forma para enganar os humanos. Para Kirk, essa capacidade de manipulação sensorial era mais uma prova da complexidade desses seres e de sua intenção de interagir com o mundo humano de maneiras que desafiam nossa compreensão. Kirk encontrou relatos em que as pessoas viam figuras que pareciam reais, mas que ao se aproximarem desapareciam ou se transformavam em sombras. Essas experiências deixavam as vítimas com uma sensação de dúvida sobre o que realmente haviam visto. Em alguns casos, as pessoas que tiveram esses encontros mencionavam uma espécie de bruma ou névoa que parecia acompanhar a entidade, um fenômeno que se repete em várias descrições do sobrenatural. A habilidade desses seres de manipular os sentidos também incluía a capacidade de emitir sons ou vozes familiares, enganando assim as pessoas e gerando uma experiência de confusão e temor. Para Kirk, esse fenômeno de mudança de forma e manipulação sensorial representava um desafio à percepção humana e às crenças de sua época sobre o que era possível no mundo físico. Esses relatos ofereciam uma janela para um tipo de realidade que parecia existir paralelamente à nossa, e Kirk os tratava como um aspecto sério e digno de estudo. Kirk percebeu que, em muitos casos, esses seres pareciam adotar a forma de animais ou figuras humanas para se aproximar das pessoas de maneira mais segura. Animais como gatos, corvos ou até cães eram frequentemente mencionados nesses relatos, o que gerava uma conexão com o folclore escocês e celta, onde esses animais costumam ter um papel especial nas histórias sobre o sobrenatural. Em culturas asiáticas, por exemplo, existem seres como os kitsune, raposas que podem mudar de forma e adotar formas humanas para interagir com as pessoas. Essa capacidade de transformação e engano também aparece nos relatos de sereias ou ninfas da mitologia grega, que atraíam humanos com promessas de beleza e amor apenas para levá-los à sua perdição. Kirk via nesses paralelismos uma demonstração de que esses fenômenos não eram exclusivos da Escócia, mas tinham uma ressonância universal que deveria ser explorada e compreendida. Ao observar esses relatos, Kirk percebeu que a manipulação dos sentidos por parte desses seres parecia ter um propósito específico: fazer com que as pessoas baixassem suas defesas e facilitar, assim, sua interação com elas. Em muitos casos, as pessoas descreviam uma espécie de transe, como se tivessem perdido a capacidade de pensar de maneira crítica. Esse tipo de manipulação também pode ser encontrado nos relatos bíblicos de visões e experiências místicas, onde profetas descrevem ter visto figuras que depois desaparecem ou se transformam. Para Kirk, essas semelhanças não eram coincidências, mas um indício de que esses seres poderiam estar presentes nas escrituras e na história humana de uma maneira que até então não havia sido interpretada. Sua capacidade de mudar de forma e manipular os sentidos também parecia ter um componente psicológico, em que as pessoas se sentiam atraídas ou fascinadas por essas entidades, apesar de sentirem medo ou confusão. A capacidade desses seres de assumir diferentes formas não apenas confunde as pessoas, mas também desafia nossa compreensão sobre o que é real. Kirk se interessou profundamente pela relação entre essas experiências e o funcionamento da mente humana. Hoje em dia, estudos sobre o cérebro e a percepção mostraram que nossas mentes podem ser facilmente influenciadas por estímulos externos, e que nossa percepção da realidade é mais flexível do que pensamos. Isso sugere que Kirk estava à frente de seu tempo ao considerar que esses fenômenos poderiam ter uma explicação que vai além da mera superstição. Para Kirk, esses encontros representavam uma oportunidade para entender melhor os limites da mente humana e a possibilidade de existirem realidades alternativas acessíveis apenas a algumas pessoas, através da segunda visão ou de experiências de percepção alterada. Kirk documentou que essa capacidade de manipulação sensorial e mudança de forma nem sempre era usada com boas intenções. Em alguns relatos, as pessoas que haviam tido encontros com esses seres sentiam-se perseguidas ou até mesmo prejudicadas.
Contudo, ele também registrou experiências em que as pessoas sentiam uma conexão profunda e até reconfortante com esses seres, descrevendo-os como guias ou protetores. Essa ambivalência nas experiências fez com que Kirk visse esses encontros com uma mistura de respeito e cautela, levando a refletir se esses seres tinham seus próprios objetivos e uma moral distinta da humana. Para ele, estudar esses fenômenos era essencial para entender melhor a relação da humanidade com esses seres. Suas observações nos convidam hoje a considerar que esses relatos podem refletir algo mais do que simples mitos ou lendas, algo que poderia estar intrinsecamente ligado à percepção humana e à nossa realidade. Robert Kirk, em seu estudo das Escrituras e outros textos antigos, começou a notar uma surpreendente semelhança entre os deuses mencionados na Bíblia e os Anunnaki das tábuas sumérias. Estes últimos eram conhecidos como deuses ou aqueles que desceram dos céus, seres poderosos que influenciavam o destino humano desde sua posição de autoridade. No Gênesis e em outros livros bíblicos, mencionam-se figuras celestiais que desciam à Terra e mantinham interações próximas com a humanidade. Essa semelhança levou Kirk a refletir se essas figuras bíblicas eram realmente deuses em um sentido espiritual, ou se poderiam representar entidades físicas que conviveram com os humanos. A possibilidade de que as Escrituras narrassem encontros com seres avançados ou inteligentes de outras realidades ou dimensões questionava as interpretações tradicionais, abrindo a porta para teorias que até hoje continuam gerando interesse e debate. A figura dos Anunnaki, como seres que desceram e exerceram influência nos assuntos humanos, é uma das representações mais antigas de entidades que governam e orientam o destino dos povos. Para Kirk, os paralelos entre essas divindades e os deuses do Gênesis representavam uma chave para entender a verdadeira natureza desses seres. O relato dos Nefilim, mencionados no livro do Gênesis como gigantes e filhos de Deus que se uniram aos humanos, ressoava com relatos sumérios dos Anunnaki que também interagiram intimamente com os humanos. No contexto de Kirk, essas histórias não eram apenas mitos, mas vestígios de uma antiga relação entre o humano e o divino, ou entre humanos e seres superiores que não eram deste mundo. Ele via nesses relatos uma ponte entre a espiritualidade e a possível existência de uma raça de seres avançados com intenções desconhecidas para com a humanidade. A visão de Kirk permitia-lhe interpretar essas antigas escrituras de forma diferente. Ele não as via exclusivamente como relatos de fé, mas como descrições de eventos que poderiam ter ocorrido em um passado remoto. Assim, o Gênesis e outros livros religiosos não eram apenas ensinamentos espirituais, mas uma fonte de conhecimento sobre seres que, segundo Kirk, realmente interagiram com os humanos. Nesse sentido, Kirk antecipava a teoria dos antigos astronautas, que postula que civilizações avançadas visitaram a Terra em tempos remotos e deixaram uma profunda influência em nossas culturas e religiões. Para ele, os deuses poderiam ter sido seres físicos, com poderes ou conhecimentos avançados, que deixaram uma marca indelével na humanidade. Sua interpretação das Escrituras em relação aos Anunnaki sugere que esses deuses antigos não eram divindades no sentido tradicional, mas seres que, de alguma forma, manipularam ou guiaram as primeiras civilizações humanas. Kirk encontrava respaldo em várias culturas antigas, cujos relatos incluíam deuses que desciam dos céus para interagir com os humanos, transmitindo-lhes conhecimentos ou ajudando-os em seu desenvolvimento. Nas antigas escrituras do Egito, por exemplo, menciona-se deuses como Osíris e Toto, que também eram considerados portadores de conhecimentos superiores. Os mitos da América pré-colombiana incluem figuras semelhantes, como os viracochas e os deuses maias, que ensinavam aos humanos habilidades essenciais. Esse tipo de paralelismo levou Kirk a considerar que a presença desses seres não era exclusiva da Bíblia ou das culturas sumérias, mas estava profundamente enraizada na memória coletiva da humanidade. Em sua análise, esses relatos não representavam apenas crenças espirituais, mas experiências reais que influenciaram o desenvolvimento e a identidade de diversas civilizações. Essas coincidências reforçavam sua teoria de que a humanidade pode ter sido moldada por uma presença inteligente de origem desconhecida. A figura dos Anunnaki tem inspirado, nos tempos modernos, uma infinidade de teorias e suposições sobre a verdadeira natureza desses deuses antigos. Alguns acreditam que esses relatos provam que civilizações avançadas visitaram a Terra para interagir ou até manipular o desenvolvimento humano. Para Kirk, as Escrituras ofereciam evidências suficientes da influência de seres não humanos na história humana. Ele percebia que, sob a simplicidade aparente dos textos bíblicos, escondiam-se mensagens profundas e segredos. Ao questionar a interpretação estritamente espiritual das Escrituras, Kirk tocava em um tema que ainda hoje é objeto de grande interesse. É possível que nosso passado esteja repleto de encontros com seres avançados que, em vez de deuses,
eram apenas visitantes de outro mundo? Seu trabalho sugere que sim, e que essas figuras moldaram nossa civilização de uma maneira que ainda estamos longe de compreender completamente. No final, a análise de Kirk nos deixa uma questão inquietante. Se esses seres existiram, qual foi seu verdadeiro propósito ao influenciar a humanidade? Será que buscavam elevar nosso nível de consciência e conhecimento, ou tinham intenções menos altruístas? A ideia de que os deuses antigos não eram divindades no sentido espiritual, mas seres poderosos de outra realidade, representa um desafio profundo à nossa compreensão da história e da religião. Kirk, ao examinar as escrituras sob uma perspectiva aberta e crítica, nos convida a reconsiderar o papel desses seres na história humana. Sua obra nos lembra que o estudo das antigas lendas e textos sagrados pode revelar uma visão mais complexa e enigmática de nosso passado, uma que nos faz questionar os limites entre o humano e o divino. A vida e a obra de Robert Kirk foram cercadas de mistério, e sua morte não foi uma exceção. Em 1692, o corpo de Kirk foi encontrado na colina de Dunhill, na Escócia, em circunstâncias que geraram uma série de rumores e teorias conspiratórias. Embora o veredicto oficial tenha determinado que sua morte foi natural, a comunidade local começou a especular que seu falecimento estava relacionado às suas investigações sobre seres não humanos. Dizia-se que Kirk estava prestes a revelar informações sobre essas entidades invisíveis, e alguns acreditavam que esses seres, ou talvez até a igreja, o haviam silenciado para evitar que suas descobertas viessem à tona. A falta de uma causa clara para sua morte alimentou a ideia de que Kirk havia sido assassinado por causa de seus achados, transformando sua morte em um tema de especulação e mistério até hoje. A comunidade de Aberfoyle, onde Kirk vivia, era conhecida por sua profunda crença no sobrenatural e seus relatos de seres misteriosos que habitavam as colinas e florestas. Esses relatos refletiam a vida espiritual e cultural da região, na qual elfos, faunos e outras criaturas eram considerados parte do ambiente natural. Após a morte de Kirk, muitos habitantes começaram a contar que haviam visto figuras estranhas rondando a colina onde ele foi encontrado. Na mentalidade popular, consolidou-se a ideia de que Kirk havia sido levado ou chamado por essas entidades para que não revelasse seus segredos. A crença na segunda visão, que permite a certas pessoas ver além da realidade visível, reforçava essa ideia, pois Kirk havia estudado amplamente esse fenômeno e possivelmente teria sido considerado digno de ser levado por essas forças sobrenaturais. A teoria de que Kirk foi assassinado ou abduzido para silenciá-lo também se alimenta da natureza de sua obra. Suas investigações sobre o mundo dos Sith, como ele chamava esses seres não humanos, tocavam em temas delicados em um momento de fervor religioso na Escócia, quando o ceticismo e a perseguição a quem sustentava ideias diferentes eram uma realidade. A igreja de sua época via com desconfiança aqueles que exploravam os mistérios do sobrenatural, considerando frequentemente que esses estudos beiravam a heresia. As traduções e publicações de Kirk, que ofereciam uma interpretação literal das escrituras, já o haviam colocado em uma posição controversa. Sua morte, nesse contexto, parecia conveniente para aqueles que temiam que suas descobertas sobre esses seres invisíveis questionassem as crenças tradicionais e a autoridade eclesiástica. Kirk dedicou anos a estudar e documentar experiências de pessoas que diziam ter testemunhado fenômenos paranormais e encontros com entidades não humanas. Seu trabalho refletia profundo respeito pelo folclore e experiências sobrenaturais, que ele não considerava superstições, mas conhecimentos transmitidos de geração em geração. No entanto, essa abordagem aberta era vista como uma ameaça para aqueles que promoviam uma interpretação rígida e estrita da fé. Para Kirk, os testemunhos sobre os Sith e outros seres eram vestígios de uma sabedoria antiga que merecia ser investigada e compreendida. Essa perspectiva, tão inovadora para sua época, o tornava uma figura incômoda. Seu trágico fim, nesse sentido, parecia o desfecho de um homem que ousou explorar os limites do conhecimento. O manuscrito deixado por Kirk permaneceu oculto por mais de um século após sua morte, até que o escritor Sir Walter Scott o publicou em 1815. Para muitos, esse detalhe parecia confirmar que Kirk estava perto de descobrir algo importante, algo que foi considerado perigoso demais para a sociedade de sua época. Seu manuscrito, intitulado A Sociedade Secreta, Elfos, Faunos e Fadas, revelava suas descobertas sobre a existência de um mundo invisível habitado por seres que podiam interagir com os humanos de maneiras que escapavam à nossa compreensão. O fato de essa obra ter permanecido inédita por tanto tempo reforçava a ideia de que alguém havia desejado ocultar seus achados. Hoje em dia, esse mistério continua sendo um tema de fascínio, e a história de Kirk continua a inspirar aqueles que acreditam que existem forças invisíveis que influenciam nossa realidade.
A morte de Kirk e a publicação póstuma de sua obra nos colocam diante da possibilidade de que certos conhecimentos foram suprimidos ou distorcidos para manter o controle sobre o pensamento humano. A vida de Kirk, seu trágico fim e seu legado literário convidam a refletir sobre a natureza dessas forças que parecem estar sempre à margem de nossa compreensão. Talvez sua morte tenha sido apenas o início de uma série de investigações e teorias que buscam continuar o caminho que ele traçou. Kirk permanece como uma figura enigmática, um pioneiro que arriscou a vida para buscar a verdade e explorar os mistérios da existência. A possibilidade de que ele tenha sido silenciado por suas descobertas é um lembrete de que a busca pelo conhecimento muitas vezes enfrenta obstáculos, mas que, no final, a verdade encontra seu caminho para a luz. A segunda visão, um conceito amplamente conhecido na cultura escocesa e celta, representa a capacidade de certas pessoas de ver além da realidade visível, permitindo-lhes prever eventos futuros ou distantes. Nas terras altas da Escócia, essa habilidade era considerada um dom poderoso e respeitado, embora também temido. Robert Kirk, profundamente interessado nesse fenômeno, via-o como um elo entre o mundo humano e o espiritual, ou até entre nossa realidade e outras dimensões. Ao longo de sua vida, Kirk ouviu inúmeros relatos de pessoas que diziam ter tido experiências com a segunda visão. Essas visões não apenas lhes permitiam ver eventos distantes, mas também vislumbrar seres não humanos que habitavam dimensões invisíveis para a maioria. Kirk registrava esses relatos com seriedade incomum para sua época, convencido de que a segunda visão era um fenômeno real e digno de estudo. Para Kirk, a segunda visão não era uma habilidade sobrenatural no sentido de magia, mas uma percepção que todos os humanos possuem em algum grau, embora apenas alguns consigam desenvolver. As pessoas dotadas dessa visão eram vistas como intermediárias entre nosso mundo e outros planos. Esses videntes frequentemente podiam ver presenças invisíveis, observar eventos futuros e até prever a morte de alguém ao ver seu duplo ou espírito nos dias anteriores. Essas experiências profundas, ao invés de serem descartadas como superstições, representavam para Kirk uma manifestação de uma realidade oculta, uma conexão com dimensões que existem ao lado da nossa. A segunda visão entrelaçava-se na vida cotidiana de sua comunidade e nas tradições locais, proporcionando uma perspectiva que Kirk interpretava como evidência da existência de seres e realidades paralelas. O vínculo entre a segunda visão e a fé de Kirk é outro aspecto fascinante de seus estudos. Embora fosse pastor, Kirk não considerava que a segunda visão contrariasse os princípios da religião. Pelo contrário, ele a via como um complemento. Para ele, essa habilidade não era algo oposto à fé, mas uma extensão da espiritualidade, uma ferramenta que permitia aos humanos aproximarem-se do divino e do transcendental. Em sua perspectiva, os profetas bíblicos e os místicos de várias religiões pareciam ter tido acesso a essa visão, e suas experiências constituíam uma confirmação de sua existência. Nas Escrituras, Kirk encontrava menções a fenômenos de precognição e profecia que lhe lembravam os relatos da segunda visão de seus próprios fiéis. Isso o levou a questionar se a Bíblia continha referências veladas a essa capacidade humana, uma conexão com o invisível que ainda hoje continua incompreendida. Os relatos de segunda visão também incluíam experiências de comunicação com seres não humanos, que às vezes se apresentavam aos videntes de maneira amigável, enquanto em outras ocasiões eram temidos por sua natureza desconhecida. As pessoas com essa habilidade não apenas viam espíritos ou entidades, mas frequentemente sentiam uma influência direta desses seres em suas vidas. Alguns descreviam como essas visões os levavam a realizar atos fora do comum ou transmitiam mensagens que pareciam vir de outro mundo. Para Kirk, essas interações não eram fantasias, mas exemplos de como esses seres tentavam se comunicar ou influenciar o plano humano. Através de seus estudos, Kirk via a segunda visão como uma espécie de porta que permitia a certas pessoas ver e sentir o que a maioria não podia. Essa porta, no entanto, era uma faca de dois gumes, pois aqueles que a possuíam viviam em um estado constante de conexão com o desconhecido. A segunda visão foi, além disso, um tema polêmico e delicado na época de Kirk. Enquanto muitas pessoas viam essa habilidade com respeito, outros a consideravam um sinal de bruxaria ou heresia, e aqueles que afirmavam possuí-la corriam o risco de serem perseguidos. A igreja e a sociedade de sua época eram céticas e frequentemente interpretavam as experiências de visão como meras superstições. No entanto, Kirk, como pastor, adotou uma abordagem diferente. Em vez de condenar esses relatos, ele os acolheu com empatia e curiosidade. Seus estudos sobre a segunda visão desafiavam as normas religiosas de seu tempo e demonstravam seu compromisso com a busca da verdade além dos preconceitos. Para Kirk, a segunda visão era um presente divino,
uma conexão direta com o mistério da vida e da morte que todos, de alguma forma, compartilhamos, mas que poucos chegam a experimentar plenamente. Em nossa época, a segunda visão foi interpretada do ponto de vista psicológico, com teorias que tentam explicar essas experiências como fenômenos internos da mente humana. No entanto, a perspectiva de Kirk ainda ressoa naqueles que acreditam na existência de mundos invisíveis e na possibilidade de que a humanidade esteja em contato constante com outras dimensões. Ao estudar e documentar esses fenômenos, Kirk nos deixou um testemunho inestimável sobre o poder da percepção humana e a conexão entre o visível e o invisível. Sua investigação sobre a segunda visão é um convite para explorar as profundezas de nossa consciência e nos abrirmos à possibilidade de que existam outras realidades ao lado da nossa. No final, Kirk nos lembra que, embora muitos descartem esses relatos como superstição, há uma sabedoria antiga nessas experiências que merece ser ouvida. O livro A Sociedade Secreta, Elfos, Faunos e Fadas é talvez a obra mais famosa de Robert Kirk e a culminação de suas investigações sobre seres sobrenaturais. Neste manuscrito, Kirk detalha suas descobertas sobre uma série de entidades misteriosas conhecidas no folclore escocês como os Sith. Para Kirk, esses seres não eram apenas personagens de contos populares, mas entidades reais que viviam em um mundo paralelo ao nosso. Seu livro compila testemunhos de pessoas que afirmavam ter tido encontros com esses seres, descrevendo sua aparência, seus costumes e sua relação com os humanos. Embora o manuscrito tenha permanecido inédito por mais de um século, sua eventual publicação por Sir Walter Scott permitiu que o mundo conhecesse o profundo e cuidadoso trabalho de Kirk. Esta obra representa um testemunho de sua coragem e seu compromisso com a verdade, já que em sua época estudar esses temas era arriscado e podia ter graves consequências. O termo Sith, que Kirk usava para descrever essas entidades, tem uma origem arcaica e uma ressonância que vai além da linguagem. Nos dialetos escoceses, Sith fazia referência a seres invisíveis ou espíritos de outro mundo, enquanto em outros idiomas celtas existem termos semelhantes para designar essas entidades. Kirk acreditava que o folclore de sua comunidade era uma fonte valiosa de conhecimento e que os relatos sobre elfos, faunos e fadas continham pistas sobre a verdadeira natureza desses seres. Sua obra reflete essa convicção e representa uma defesa do conhecimento popular e das tradições orais de sua região. Para Kirk, o folclore não era algo menor ou indigno de estudo, mas um vestígio de uma sabedoria antiga que merecia ser preservada e explorada. Nesse sentido, seu livro é tanto um trabalho acadêmico quanto uma homenagem à riqueza cultural da Escócia. O livro explora detalhadamente as características e comportamentos desses seres. Kirk descreve os Sith como entidades que podem adotar formas humanas, embora conservem certos traços distintivos que os denunciam, como um brilho especial nos olhos ou a ausência de certos traços faciais. Segundo Kirk, esses seres não vivem no céu nem no inferno, mas em uma dimensão paralela que coexiste com a nossa. Em alguns casos, os Sith são descritos como guardiões da natureza e acredita-se que protegem certos lugares sagrados da intervenção humana. Em outros relatos, porém, são descritos como predadores ou entidades indiferentes aos sentimentos humanos. Para Kirk, essa ambiguidade em suas intenções refletia a complexidade de sua natureza e a dificuldade de classificar esses seres segundo nossas categorias morais. Seu livro representa uma janela para um mundo que escapa às nossas concepções convencionais e nos convida a repensar nossa compreensão do natural e do sobrenatural. Em seu livro, Kirk também aborda a relação entre seres não humanos e pessoas dotadas da segunda visão. Através desses relatos, Kirk explora como esses videntes frequentemente descrevem os Sith como figuras ambíguas e difíceis de entender. Os videntes costumam falar de uma mistura de atração e temor em relação a esses seres, o que sugere uma relação complexa entre os dois mundos. Kirk via nessa relação uma prova de que humanos e esses seres compartilham uma conexão que vai além do visível. Sua obra, nesse sentido, é uma exploração da possibilidade de que o mundo do Sith e o nosso estejam interligados de formas que ainda não conseguimos compreender completamente. Ao documentar esses encontros, Kirk buscava oferecer uma visão objetiva, mas também aberta às múltiplas interpretações que esses relatos permitem, convidando o leitor a questionar a natureza desses seres e sua relação com a humanidade. A publicação desse manuscrito em 1815, por Sir Walter Scott, foi um momento crucial para o legado de Kirk. A obra, que havia sido mantida oculta durante anos, foi finalmente reconhecida como um valioso contributo ao conhecimento sobre o sobrenatural. No contexto da época de Scott, a publicação desse livro ajudou a reviver o interesse pelo folclore escocês e pelas tradições antigas, que já começavam a se perder com o avanço da modernidade.
Esse livro não só resgatou os conhecimentos de Kirk, como também inspirou futuras gerações a estudar o folclore e os fenômenos paranormais com uma perspectiva séria e respeitosa. Hoje em dia, A Sociedade Secreta, Elfos, Faunos e Fadas é considerado um clássico no estudo do sobrenatural e uma obra precursora na análise do que hoje chamaríamos de realidades alternativas ou dimensões paralelas. A obra de Kirk continua a ser um pilar no estudo do paranormal, e sua influência se estende até nossos dias. Sua capacidade de ouvir e documentar os relatos de sua comunidade com empatia e respeito continua a ser uma inspiração para pesquisadores de todo o mundo. Através de seu livro, Kirk nos lembra da importância de nos aproximarmos do desconhecido com mente aberta, de valorizar a sabedoria popular e de questionar os limites do que consideramos real. Seu trabalho nos deixa uma lição de humildade e curiosidade, lembrando-nos de que a verdade nem sempre está no visível ou no tangível, mas que às vezes reside nos lugares mais ocultos e misteriosos de nossa existência. Kirk nos convida a adentrar o mundo dos elfos, faunos e fadas, não como simples mitos, mas como um possível reflexo de uma realidade que apenas começamos a entender. Os relatos que Kirk compilou sobre seres não humanos, especificamente aqueles que descrevem experiências de abdução, não são únicos da Escócia ou de sua época. Diversas culturas ao redor do mundo compartilham histórias sobre seres misteriosos que levam humanos para outros lugares, seja em dimensões paralelas ou em locais subterrâneos, e que muitas vezes os devolvem algum tempo depois. Na Escócia, essas histórias tomam a forma de relatos sobre elfos e fadas que sequestram pessoas, especialmente crianças, e as levam para seu mundo. No entanto, em outras culturas, encontramos paralelismos surpreendentes. Nas Filipinas, fala-se dos encantos, seres que também levam as pessoas para reinos desconhecidos. Na África Ocidental, menciona-se a deusa das águas Mamigvata, uma entidade que também sequestra humanos. E nas culturas caribenhas, existem figuras semelhantes que desempenham funções misteriosas. Kirk percebeu que esses relatos de encontros com entidades misteriosas transcendem fronteiras, o que sugere uma experiência universal na humanidade. Para Kirk, a coincidência desses relatos em diferentes culturas representava mais do que uma simples casualidade ou influência cultural. Ele via nessas histórias uma evidência de que talvez todos esses povos estivessem descrevendo uma experiência comum, um fenômeno real que existia em pontos distintos do planeta. Essa perspectiva permitiu-lhe abrir a mente à possibilidade de que os relatos de abdução e encontros com seres não humanos não eram meras fábulas, mas fragmentos de uma história compartilhada por toda a humanidade. Ao analisar esses relatos sob uma perspectiva comparativa, Kirk descobriu que muitas vezes os testemunhos incluíam detalhes específicos, como as promessas tentadoras de uma vida melhor que esses seres faziam aos humanos. Essas ofertas de maior conhecimento, saúde ou beleza ressoavam nos testemunhos de diferentes culturas e épocas, sugerindo uma estratégia comum desses seres para atrair seus escolhidos. Os relatos que Kirk coletou também incluíam descrições dos locais para onde as pessoas eram levadas. Em muitos casos, esses lugares eram descritos como espaços subterrâneos ou subaquáticos, ambientes que têm conotações de mistério e profundidade em muitas culturas. As pessoas que eram levadas por esses seres descreviam, às vezes, reinos de beleza inigualável, repletos de luzes brilhantes e cores vivas, mas, ao mesmo tempo, incomuns e distantes da natureza humana. Nos relatos das Filipinas, por exemplo, os encantos também habitam reinos subterrâneos de uma riqueza e beleza indescritíveis. Essa constância em diferentes culturas levou Kirk a questionar se os seres de que falavam poderiam, de fato, ter algum tipo de conexão, como se todos compartilhassem uma origem comum ou uma mesma natureza. Para ele, essa ideia de reinos invisíveis à percepção comum era uma chave para compreender que a realidade humana poderia ser apenas uma camada de uma realidade muito mais complexa e extensa. Kirk também observou que os relatos de abdução em várias culturas costumavam ser acompanhados de uma mudança significativa na vida das pessoas que retornavam desses encontros. As pessoas frequentemente voltavam transformadas, como se tivessem adquirido conhecimentos especiais ou habilidades diferentes. Em muitos casos, esses indivíduos descreviam sentir-se marcados ou diferentes após a experiência, e suas comunidades também percebiam uma mudança neles. No Caribe, disse que aqueles que retornam da Terra dos Encantos possuem habilidades especiais, como clarividência ou a capacidade de cura. Kirk percebia essas transformações como um sinal de que os seres responsáveis pelas abduções poderiam estar tentando deixar algum tipo de influência nos humanos, talvez modificando-os de maneiras que escapavam ao seu controle. Esse aspecto fascinante e perturbador ao mesmo tempo o levou a questionar se esses seres viam na humanidade uma espécie em desenvolvimento, e se esses encontros eram sua maneira de experimentar ou interagir conosco.
A variedade de experiências e o impacto que esses encontros tinham nas pessoas levaram Kirk a uma reflexão profunda sobre o propósito desses seres. Em alguns relatos, as pessoas abduzidas descreviam ter recebido conhecimentos especiais, como se os seres quisessem elevar sua inteligência ou ajudá-las a compreender melhor o mundo. No entanto, em outros casos, a experiência era traumática e deixava a pessoa debilitada ou com uma sensação de perda de controle sobre sua vida. Essa ambivalência, que Kirk documenta com grande detalhe, mostra que a interação desses seres com os humanos nem sempre tem um propósito claro ou evidente. Talvez essas entidades vejam na humanidade um potencial que nós mesmos não compreendemos, ou talvez nos considerem parte de um ecossistema mais amplo no qual eles também desempenham um papel. A complexidade dessas experiências faz com que o trabalho de Kirk continue a ser relevante hoje, pois levanta questões fundamentais sobre o lugar da humanidade em um universo repleto de mistérios. Atualmente, os relatos de abdução evoluíram, e muitas pessoas os interpretam como encontros com extraterrestres em vez de seres sobrenaturais tradicionais. No entanto, a essência dessas experiências continua a mesma: encontros com entidades de um mundo desconhecido que nos oferecem um vislumbre de algo que ultrapassa nossa compreensão. As investigações de Kirk, embora realizadas no século XVII, parecem antecipar as perguntas e teorias modernas sobre visitantes de outros mundos. Seu trabalho nos lembra que, ao longo da história, a humanidade teve encontros misteriosos que desafiam nossa percepção e razão. No final, Kirk nos convida a ouvir esses relatos, não como superstições, mas como possíveis pistas de uma realidade que vai além do que podemos compreender, mas que está conectada à alma humana de maneiras profundas e misteriosas. Um dos aspectos mais intrigantes dos estudos de Kirk é sua hipótese sobre a origem dos seres não humanos que, segundo ele, poderiam viver em bases subterrâneas ou subaquáticas. Diferente da perspectiva moderna que considera esses seres como extraterrestres vindos de outros planetas, Kirk acreditava que esses seres não humanos existiam na Terra, mas em reinos ou dimensões que permaneciam ocultos à nossa percepção comum. A ideia de que esses seres habitam sob a superfície terrestre ou no fundo dos oceanos não apenas aparece no folclore escocês, mas também é comum em outras culturas. A mitologia hindu, por exemplo, descreve reinos subterrâneos como Ptah, habitados por seres místicos. Kirk considerava que esses relatos eram indícios de que, em algum momento de nossa história, a humanidade esteve em contato com inteligências que poderiam existir nesses espaços ocultos. Para Kirk, a existência desses reinos subterrâneos e subaquáticos poderia estar relacionada com as experiências de abdução e desaparecimentos inexplicáveis. Segundo alguns relatos, as pessoas que eram levadas por esses seres descreviam lugares escuros e profundos, frequentemente repletos de água ou cercados por paredes rochosas, sugerindo um ambiente subterrâneo. Essa coincidência nos relatos de diferentes pessoas levou Kirk a considerar a possibilidade de que esses seres usassem cavernas ou sistemas de túneis naturais como seu habitat. A ideia de um mundo subterrâneo, inacessível para o ser humano comum, representava para ele um território de mistério e potencial perigo. Para Kirk, esses lugares não eram apenas metáforas ou símbolos, mas espaços físicos que poderiam estar habitados por entidades desconhecidas. Essa abordagem desafiadora mostra como ele percebia o mundo sobrenatural como algo tangível, embora escapasse à nossa compreensão. As tradições místicas da teosofia, séculos depois de Kirk, retomaram a ideia de cidades subterrâneas como Agartha, onde supostamente habitariam seres avançados e que apenas alguns poucos podem acessar. A ideia de que existem mundos ocultos sob a Terra tem sido recorrente em várias religiões e filosofias, desde as tradições nórdicas até as americanas. Para Kirk, esses relatos globais eram outra prova de que a ideia de um reino subterrâneo estava profundamente arraigada na consciência humana e não podia ser descartada como simples mitologia. As semelhanças nas descrições desses lugares subterrâneos em diferentes culturas davam a Kirk a impressão de que se tratava de uma memória coletiva, uma espécie de conhecimento ancestral que todos os povos conservavam. Esse conceito de lugares ocultos na Terra, habitados por seres distintos de nós, levanta a possibilidade de que nossa realidade tenha camadas que ainda não descobrimos completamente. Relatos de bases subaquáticas também aparecem em várias culturas. Nas lendas filipinas, os encantos são descritos como habitantes de lugares que estão no fundo do mar ou de grandes lagos, onde levam as pessoas para mostrar-lhes um mundo maravilhoso, mas inatingível. Nas ilhas do Caribe, alguns relatos falam de ilhas ou áreas cercadas de água onde habitam espíritos ou seres misteriosos. Kirk achava essas histórias fascinantes e via nelas uma conexão com os relatos de seu próprio povo, onde os Sita habitavam áreas inexploradas e desconhecidas, sejam montanhas ou cavernas.
A imagem dessas bases subaquáticas parecia-lhe especialmente relevante em uma época em que os oceanos eram vastos e pouco explorados, permitindo às mentes abertas imaginar lugares secretos habitados por seres de outra natureza. Esse tipo de relato reforça a ideia de que o mar e a terra guardam segredos e mistérios que a humanidade ainda não desvendou. Kirk especulava que esses seres habitavam a Terra desde tempos imemoriais e que sua influência na humanidade poderia ser muito mais profunda do que imaginamos. A ideia de que esses seres existam em nosso planeta, mas em espaços que não percebemos diretamente, abre uma possibilidade inquietante, que a humanidade coexistiu com outras inteligências, mas de uma forma tão sutil e oculta que não a percebemos. Esse tipo de pensamento não só desafia as ideias tradicionais sobre a separação entre o mundo natural e o sobrenatural, mas também sugere que estamos cercados de mistérios que nossa ciência moderna mal começou a explorar. Hoje, com o avanço na exploração marinha e terrestre, a humanidade continua a encontrar lugares inexplorados e ecossistemas desconhecidos, o que dá um novo contexto às ideias de Kirk sobre esses mundos subterrâneos e subaquáticos. Finalmente, a ideia de bases subterrâneas e subaquáticas se torna um tema simbólico que levanta questões sobre os limites de nosso conhecimento e o alcance de nossas percepções. A obra de Kirk sugere que não devemos buscar respostas apenas no céu ou nos confins do espaço exterior, mas também nas profundezas de nosso próprio planeta, onde talvez estejam escondidas respostas sobre a natureza desses seres e sua relação com a humanidade. Sua perspectiva nos encoraja a explorar o desconhecido com mente aberta, a questionar as certezas que construímos e a lembrar que, em nosso próprio mundo, existem realidades que apenas começamos a entender. As investigações de Kirk sobre esses temas nos inspiram a expandir nossos horizontes e a considerar que nossa compreensão da realidade ainda está em desenvolvimento. Um dos conceitos mais fascinantes e ao mesmo tempo inquietantes que Robert Kirk documentou em suas pesquisas foi a ideia de hibridação entre humanos e seres não humanos. Em vários relatos que coletou, fala-se de pessoas que foram levadas por esses seres e depois retornaram com habilidades ou características especiais, como se tivessem sido transformadas ou marcadas por seu encontro. Em alguns casos, dizia-se que esses seres buscavam os humanos para criar descendência com eles, o que gerava uma linhagem híbrida que possuía características de ambas as espécies. Esse tema da hibridação é comum em muitas culturas e possui paralelos em antigas mitologias, como a grega, onde os deuses se uniam aos mortais para dar origem a heróis e semideuses. Kirk encontrava nesses relatos uma prova de que as relações entre humanos e seres não humanos poderiam ter existido de maneira mais profunda e física do que a maioria imagina. Para Kirk, a ideia de que esses seres tivessem interesse na procriação com humanos não era uma simples superstição. Ele percebia nesses relatos uma conexão antiga entre o humano e o sobrenatural que possivelmente tinha uma base real. A Bíblia, no livro do Gênesis, menciona os Nefilim, que nasceram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, e eram descritos como gigantes poderosos. Esse conceito de seres híbridos entre humanos e entidades superiores também aparece nas tábuas sumérias, onde se descreve os Anunnaki interagindo intimamente com os humanos para influenciar sua evolução. Kirk observava essas coincidências com fascínio, vendo nelas uma possível confirmação de que as lendas sobre hibridação entre humanos e seres não humanos não eram mitos isolados, mas fragmentos de uma história compartilhada que se repetia em várias culturas. Os relatos de hibridação não falavam apenas de uma união física, mas também de uma conexão espiritual ou psíquica. As pessoas que afirmavam ter ascendência desses seres geralmente se descreviam como portadoras de habilidades extraordinárias, como clarividência, capacidade de cura ou visão remota. Esses dons pareciam ser herança de seus ancestrais não humanos, e considerava-se que quem os possuía era um intermediário entre o mundo físico e o espiritual. Kirk documentava esses testemunhos com respeito, sem julgar nem minimizar as experiências de seus informantes, o que lhe permitiu chegar a uma interpretação mais profunda da hibridação. Para ele, essas habilidades não eram casuais, mas representavam uma forma de manter uma conexão entre ambos os mundos. Através desses relatos, Kirk observava como a hibridação se tornava uma ponte entre o humano e o sobrenatural, permitindo a certas pessoas acessar conhecimentos e habilidades que superavam os limites do normal. Kirk encontrava, ainda, um aspecto simbólico nesses relatos de hibridação, pois pareciam representar uma fusão entre duas realidades distintas, a humana e a não humana. Em muitos dos relatos que coletava, descrevia-se que as pessoas descendentes dessas uniões tinham frequentemente uma percepção diferente do mundo, uma espécie de segunda visão que lhes permitia ver o que outros não podiam. Esse detalhe fazia com que Kirk se perguntasse se esses seres buscavam na humanidade algo específico, uma característica ou habilidade que pudessem combinar com a sua para obter algum tipo de benefício mútuo. Nesse sentido,
A hibridação não apenas representava um intercâmbio físico, mas uma integração de qualidades que enriquecia ambos os lados. A hibridação, então, torna-se um símbolo de uma relação complexa e ambígua, em que humanos e seres não humanos estão entrelaçados em um vínculo que desafia nossas noções tradicionais de pureza e separação entre espécies. As lendas sobre hibridação também estavam impregnadas de temor e ambiguidade, pois muitas vezes essas uniões não eram vistas como algo completamente positivo. Em alguns casos, as pessoas viam esses seres como predadores ou manipuladores, que utilizavam os humanos para seus próprios fins e que os deixavam marcados ou diferentes após seus encontros. As histórias de mulheres que eram levadas para ter descendência com esses seres nem sempre eram contadas como experiências positivas, mas às vezes eram descritas como sequestros ou até eventos traumáticos. Kirk documentava esses aspectos sombrios, consciente de que a hibridação nem sempre era um ato de amor ou de união pacífica, mas que em alguns casos poderia representar uma interação invasiva e dominadora. Essa dualidade nas histórias de hibridação mostra que as relações entre humanos e seres não humanos podem ser tanto simbióticas quanto conflituosas, o que acrescenta uma camada de complexidade à interpretação desses relatos. A ideia de hibridação entre humanos e seres não humanos, embora tenha sido reinterpretada nos tempos modernos como encontros com extraterrestres, continua a ter um significado profundo na cultura atual. Os relatos de hibridação levantam questões sobre a origem de certas habilidades humanas, como intuição, clarividência ou conexão espiritual. Para Kirk, essa possibilidade de uma mistura entre o humano e o não humano abria uma perspectiva enriquecedora sobre o potencial humano e a natureza de nossa existência. Ao documentar essas histórias de maneira meticulosa e empática, Kirk nos convida a refletir sobre a natureza da humanidade e se nossos origens podem estar mais entrelaçados com outras realidades do que imaginamos. Seu trabalho sobre hibridação torna-se um chamado para questionar as fronteiras entre o humano e o sobrenatural, e aceitar que, talvez, a história da humanidade esteja cheia de conexões com o desconhecido que ainda estamos longe de compreender. O trabalho de Robert Kirk teve uma influência duradoura na cultura popular e na forma como percebemos o mundo sobrenatural. Embora sua obra não tenha tido grande circulação em sua época, sua publicação posterior despertou o interesse de pesquisadores, escritores e artistas que encontraram em seus relatos um universo fascinante de seres invisíveis e mundos paralelos. Atualmente, a figura de Kirk e seu conceito do Sith foram retomados em diversas teorias, algumas das quais sugerem que suas descrições desses seres podem ter influenciado os mitos modernos sobre extraterrestres e abduções. A cultura contemporânea, especialmente nos gêneros de ficção científica e fantasia, adotou elementos de seus escritos, reimaginando-os como extraterrestres ou visitantes de outras dimensões. Esse fenômeno mostra como as ideias de Kirk transcenderam as barreiras de sua época para se tornarem parte do imaginário popular e uma referência para aqueles interessados em explorar os limites da realidade. Um dos exemplos mais claros da influência de Kirk na cultura moderna é o interesse nos chamados visitantes de outros mundos. Em obras de ficção científica, tanto literárias quanto cinematográficas, é comum encontrar personagens e situações que parecem estar inspirados nos relatos de Kirk sobre o Sith. A noção de seres que convivem conosco em uma realidade invisível ou em dimensões paralelas tem sido uma fonte de inspiração para autores e diretores. Filmes e séries sobre alienígenas, abduções e realidades alternativas costumam explorar temas que Kirk documentou séculos atrás, embora com uma linguagem mais adaptada à ciência e tecnologia modernas. Esse fenômeno reflete como o legado de Kirk encontrou um lugar na cultura popular, onde a ideia de inteligências superiores que coexistem conosco continua a cativar as audiências e a alimentar o interesse pelo desconhecido. Além de sua influência no campo da ficção científica, a obra de Kirk teve um impacto na maneira como interpretamos antigas lendas e mitologias. Suas pesquisas, centradas no folclore escocês, ajudaram a preservar a riqueza cultural de sua terra e abriram a porta para estudos comparativos com outras tradições. Hoje em dia, a obra de Kirk é considerada uma referência no estudo do folclore e foi levada em conta por pesquisadores que buscam compreender a estrutura comum dos relatos sobrenaturais em diferentes culturas. Ao estudar relatos sobre seres não humanos da Escócia, Kirk não apenas preservou um fragmento valioso da história de seu país, mas também lançou as bases para o estudo moderno de mitos e lendas em sua relação com a psicologia humana. Sua influência pode ser vista na obra de pesquisadores como Carl Jung e Joseph Campbell, que analisaram mitos e arquétipos a partir de uma perspectiva universal e simbólica. O conceito de Sith que Kirk descreveu em seus escritos também encontrou um eco na cultura popular moderna, onde o termo foi reimaginado e popularizado de diferentes maneiras. A coincidência com o Sith da saga Star Wars,
embora em um contexto totalmente diferente, reflete o apelo universal da figura de um ser que habita um mundo paralelo e que interage com o humano de maneira ambígua. Embora não haja uma conexão direta entre a obra de Kirk e essa saga, é interessante observar como seu termo chegou a ressoar na cultura popular, tornando-se um símbolo de poderes ocultos e inteligências misteriosas. Essa conexão indireta é um testemunho da influência persistente de Kirk no imaginário coletivo e de como suas investigações conseguiram transcender gerações, mantendo viva a ideia de que existem forças além de nossa compreensão. A figura de Robert Kirk também se tornou um símbolo de coragem intelectual e espiritual. Através de sua vida e obra, Kirk demonstrou que é possível questionar crenças estabelecidas e explorar temas que, embora considerados tabu, encerram conhecimentos profundos sobre a natureza humana. Seu compromisso com a verdade, seu respeito pelas experiências de sua comunidade e sua coragem para desafiar os preconceitos de sua época fazem dele uma figura admirável, um precursor da mentalidade científica e espiritual moderna. Hoje, seu legado inspira aqueles que buscam entender o mundo sobrenatural e explorar os limites da percepção humana. Kirk nos mostra que não é necessário aceitar cegamente o desconhecido, mas que podemos nos aproximar dele com uma mistura de curiosidade e respeito, confiando que a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo nos territórios mais sombrios e misteriosos. O impacto de Kirk na cultura popular também é um lembrete de que a verdade e o conhecimento podem permanecer ocultos por anos, mas que eventualmente encontram uma maneira de vir à tona. Seu manuscrito, que permaneceu oculto por mais de um século, representa uma mensagem para todos aqueles que buscam respostas em temas pouco convencionais. Sua vida e obra nos ensinam que a busca pelo conhecimento nunca é em vão e que, embora alguns temas possam parecer obscuros ou incompreensíveis, sempre vale a pena explorá-los. Kirk nos convida a ver o mundo com olhos abertos, a não temer o desconhecido e a reconhecer que a realidade pode ser muito mais vasta e complexa do que nossa mente consegue abarcar. Seu legado é um convite a sermos exploradores corajosos do desconhecido, a ouvir os sussurros do invisível e a sempre buscar, com humildade e perseverança, as verdades ocultas que cercam nossa existência.